Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre paralisia cerebral. Quem vem conversar com a gente é o Dr. Túlio Ramos Cavalcante, é neurocirurgião pediátrico. Vai tirar dúvidas, vamos prestar um serviço no programa de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital. E quando você quiser assistir, quantas vezes quiser, o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube. Dr. Túlio, que prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Marconi. Acho que esclarecer a população sobre esse tema tão importante, então agradeço a oportunidade. A gente que agradece, vamos tentar aqui, como eu disse, né, tentar prestar um serviço. O que é paralisia cerebral? Muito bem. A paralisia cerebral, Marconi, ela é um distúrbio motor. Então, o que é isso? Ela é caracterizada por uma fraqueza, tá? E vou dizer o termo técnico, aí depois eu vou esmiuçando, vou colocando mais em termos gerais. Então, ela é uma encefalopatia, ou seja, é uma doença do cérebro, que ela é crônica, uma vez que ela se arrasta com o tempo, tá? E ocorre em um cérebro ainda em desenvolvimento, um cérebro ainda menor de 3 anos de idade, que o cérebro ainda está imaturo. Então, é uma lesão que ocorreu num cérebro ainda imaturo e que provocou um distúrbio motor, uma fraqueza, alguma alteração do movimento. Tá? Basicamente, o termo técnico é esse. Tá, mas tem algo que pode causar? O que pode causar a paralisia cerebral? A paralisia cerebral tem várias causas. A gente pode dividir essas causas antes do nascimento, durante o nascimento e após o nascimento. Então, antes do nascimento, o que nós temos, por exemplo? Nós temos as malformações cerebrais, são as principais causas nessa categoria. E nós temos também, por exemplo, um AVC que pode ocorrer ainda intraútero, né? Durante o nascimento, são os sofrimentos fetais, são a falta de oxigênio no cérebro ao nascer, durante o parto. E essa é uma das principais causas atuais ainda da paralisia cerebral. E após o nascimento, nós temos, por exemplo, as infecções que ocorrem ainda no bebê ou na criancinha ainda muito pequena, que são as meningites, as infecções, por exemplo, pelo Zika vírus. Então, de maneira geral, são várias causas da paralisia cerebral. O senhor disse aí sobre o período, né? Que são crianças muito pequenas ou nascituro, né? No ventre. É possível ter paralisia cerebral em crianças maiores ou até em outras idades? Olha, a paralisia cerebral, por definição, ocorre num cérebro ainda pequeno, né? Um cérebro ainda imaturo, então antes dos 3 anos de idade. Uma lesão que ocorre após 3 anos de idade, a gente já não chama mais de paralisia cerebral. A consequência é diferente do que quando ocorre no cérebro ainda imaturo, ainda pequeno, né? Então, por causa disso. A paralisia cerebral, ela se confunde com deficiência intelectual? Não. Sim, é um tema, né, uma pergunta bem relevante essa, que muitas vezes a paralisia cerebral não está associada à deficiência intelectual. Então, por exemplo, você tem graus diferentes de paralisia cerebral e graus diferentes de lesões no cérebro também, ainda do bebê, né, ou ainda da criança em desenvolvimento. Lesões mais leves podem provocar só o distúrbio motor, só a fraqueza, sem ter nenhum comprometimento, por exemplo, da capacidade intelectual, da capacidade cognitiva. Então, existem pessoas vivendo com a paralisia cerebral que têm total capacidade cognitiva, inteligência, inclusive com áreas de destaque, atletas, atores, por exemplo. Tem um ator muito famoso que fez aquela série Breaking Bad, que tem paralisia cerebral, mas tem a capacidade cognitiva totalmente preservada. Ontem, fazendo a pauta, né, me inteirando sobre o assunto, eu assisti um vídeo, uma animação, assim, me deixou até emocionado, uma animação muito bacana, uns 9 minutos de animação, falando sobre paralisia cerebral e a exclusão, né, a luta pela criança para se inserir no meio social dela, entre as crianças. É um grande desafio isso? É um grande desafio.
nosso, até como humanidade mesmo, existe muito preconceito ao redor da paralisia cerebral. Uma criança que, por exemplo, tem uma dificuldade de andar, tem uma dificuldade de se locomover, por exemplo, tem barreiras a vencer, né, barreiras físicas, mas talvez a maior barreira seja a barreira ainda do preconceito, né? Então, barreira de se inserir na sociedade, se inserir no mercado de trabalho, não por capacidade, que muitas vezes capacidade ela tem, mas a capacidade da gente entender qual que é a limitação dela, que é uma limitação muito específica, muitas vezes não atrapalha em nada. Normalmente, a paralisia cerebral, ela ataca fisicamente as pessoas ou a capacidade cognitiva dela também pode ser? A paralisia cerebral, ela é a lesão que ocorre quando tem a perda física, a perda do movimento. Mas muitas vezes pode ocorrer uma perda intelectual também, tá? Mas uma coisa não está atrelada à outra. Você tem casos de paralisia cerebral com inteligência normal e você tem casos de paralisia cerebral onde a inteligência pode estar comprometida, tá? Você tem as duas coisas. Mas a deficiência intelectual não é sinônimo de paralisia cerebral. As crianças que têm paralisia cerebral são sempre cadeirantes? Não são sempre cadeirantes. Existem graus diferentes da paralisia cerebral. Existem graus onde a criança se locomove, por exemplo, até consegue vencer barreiras, subir uma escada, mas ela tem uma certa dificuldade. Isso é chamado de paralisia cerebral também. Então, uma criança que consegue se locomover, consegue andar, mas com certa dificuldade, é um grau mais leve de paralisia cerebral. E os cadeirantes são os graus um pouco mais avançados da paralisia cerebral. A gente está ouvindo falar muito sobre a poliomielite, está ouvindo falar muito sobre a paralisia infantil, né? Isso. Se confunde com paralisia cerebral? O nome é semelhante, o nome é parecido, então acredito que a confusão vem daí, né? A paralisia cerebral e paralisia infantil são duas coisas diferentes, né? A paralisia infantil, ela é causada por um vírus, o vírus da poliomielite, né? Que causa uma fraqueza também, mas é um tipo de fraqueza diferente, né? E onde a criança fica toda molinha, né? Tem dificuldade de locomover. Essa doença está erradicada do Brasil, né? A gente não tem casos mais de poliomielite, de paralisia infantil aqui no Brasil, mas algo para a gente ficar atento, que a gente vê que ao redor do mundo alguns casos estão voltando a aparecer, e principalmente por falta de adesão à vacina. Então, muitas pessoas estão deixando de vacinar seus filhos, e isso está causando aí a volta da poliomielite, que pode até voltar no Brasil. Então, a vacina é muito importante, né? São 2 gotinhas, não tem nenhum mal, então vacinem seus filhos. Isso é importante a gente falar, não é nem pauta da nossa conversa hoje, mas eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Exatamente. Porque quando a gente fala em vírus, né, a doença foi erradicada, mas o vírus continua por aí. Sim, né? A gente não por pode... exemplo, a gente viu a Covid, continua por aí. A gente precisa vacinar, A gente né? precisa estar atento, a gente não pode dar mole, né? A gente tem que vacinar, porque ela pode voltar assim, igual a gente já está vendo que está voltando em alguns países já. Por falta de vacina, né? Falta de vacina, algo que já estava erradicado por negligência nossa, pode voltar. Vamos voltar à paralisia cerebral. As crianças com paralisia cerebral, elas precisam estudar em escolas especiais? Não necessariamente, na grande parte dos casos não precisa, tá? É algo que tem que ser estudado caso a caso, e junto com a Secretaria de Educação também ver a estrutura de cada cidade, né, ver onde que vai ser melhor para cada criança. Mas aquelas crianças que têm a capacidade cognitiva preservada, ou então algo próximo ali do preservado, é recomendado que estudem em escola regular mesmo, tá? E que, se necessário, tenha acesso a alguns recursos que podem auxiliar no aprendizado, mas na grande parte dos casos é recomendado que estudem em escola regular. Estava subindo aqui para a TV, estava te ouvindo no rádio, conversando com o Jones, e me chamou a atenção um assunto que vocês estavam debatendo, é sobre a ansiedade dos pais.
Quem sofre mais com a paralisia cerebral? A criança, que ela acaba tendo que conviver com aquilo, ou os pais? Né? Vocês falavam da ansiedade dos pais. É verdade. É difícil de falar quem sofre mais, acho que os dois sofrem, né, com essa condição. E é uma condição que ela é da família, né? Então a família se envolve, se fica em volta da criança para poder ter todas as condições que a criança precisa para se desenvolver, para potencializar seu aprendizado, seu desenvolvimento. Então a ansiedade dos pais é algo que também faz parte do tratamento. A gente tem que acolher esses pais, e que são pais que geralmente têm um grau de sofrimento grande, né? Uma quebra de expectativa. Então a gente tem que acolher esses pais até para eles engajarem no tratamento da criança também, e não esse sofrimento não atrapalhar o tratamento, né, da criança, que é o mais importante. Doutor Túlio Ramos Cavalcante, estamos falando sobre paralisia cerebral, ele que é neurocirurgião pediátrico. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.